noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito da União Europeia. Espero que esteja tudo bem convosco, espero também que os trabalhos estejam a correr bem. O prazo está a se aproximar, por isso tenham muita atenção e controlem bem o vosso prazo e o vosso tempo para conseguirem conjugar todas as vossas responsabilidades. Ora, no que diz respeito à nossa unidade curricular, nós na aula passada iniciamos o quarto capítulo. O quarto capítulo que diz respeito aos objetivos da União Europeia. Dentro deste quarto capítulo, nós analisamos na aula passada os objetivos da União Europeia. Para além de analisarmos os objetivos, vimos também os tipos de competências que existiam e a forma como elas se repartiam entre a União Europeia e os Estados-membros e entramos num terceiro aspecto relativo à liberdade de circulação dos fatores produtivos. E eu não sei se ficaram com uma noção da importância que a liberdade dos fatores produtivos tem atualmente na União Europeia. Nós estamos a falar de liberdade de circulação de mercadorias, liberdade de circulação de pessoas, liberdade de circulação de capitais e liberdade de livre estabelecimento ou de prestar serviços. E esta liberdade, seja qualquer uma delas, existe porque não há barreiras físicas, não há controles físicos. Nós passamos de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França, de França para a Itália, sem que exista controles físicos. Há uma liberdade na circulação das mercadorias, na circulação das pessoas, na circulação dos capitais. Ok, quando nós falamos aqui na liberdade de circulação de capitais, não é dizer que nós podemos levar o dinheiro fisicamente, até por causa do branqueamento de capitais, quanto menos dinheiro físico existir, de um país para o outro, mas é a possibilidade de ele passar, de eu transferir, de eu movimentar livremente o meu dinheiro também. Ora, todas estas liberdades permitiram à União Europeia concretizar um dos seus objetivos, que foi a existência de um mercado interno. A existência de um mercado interno composto por atualmente 27 países que funciona como se de um único país se tratasse. Ou seja, se eu tiver um produto que é comercializado em Portugal, ou que é produzido em Portugal, e que pode ser colocado à venda em Portugal, que vai ter um mercado de cerca de 10 milhões de pessoas, ou se eu tiver um produto que pode ser colocado à venda em todos os restantes Estados-membros da União Europeia, e esse produto poder ser oferecido a 300 ou 400 ou 500 milhões de pessoas, qual é que vocês acham que vai potenciar mais o desenvolvimento económico daquela empresa? E normalmente é a possibilidade de eu ter um mercado para oferecer o meu produto de 300 ou 400 milhões de pessoas. Temos uma maior probabilidade de compra por 300 ou 400 milhões de pessoas do que se eu tiver apenas 10 milhões de pessoas para oferecer o meu produto, o meu artigo. E por isso é que o mercado interno é extremamente importante e potenciador do desenvolvimento económico, seja das empresas, seja consequentemente dos próprios países. Porque um país que tenha muitas empresas desenvolvidas economicamente potenciam também o seu desenvolvimento económico em termos gerais e, consequentemente, potencia também o desenvolvimento social, ter melhores condições de educação, ter melhores condições de saúde, ter acesso a mais cultura, ou seja, todo um conjunto de aspectos que podem ser potenciados por termos um país desenvolvido economicamente. Não estou com isto a dizer
que o capitalismo é a única forma de termos um país desenvolvido. Não é isso que aqui está em causa. Mas o que é um facto é que o desenvolvimento económico potencia o desenvolvimento consequente a nível social e até a nível das próprias pessoas. Por isso, esta liberdade de circulação vem concretizar o objetivo da União Europeia do mercado único, um mercado interno, um mercado que funcione como se estivéssemos a falar de um único país em que livremente podem circular os fatores produtivos. Para vos ajudar, inclusivamente, nesta análise dos fatores produtivos, vocês têm disponível no Moodle um documento composto aqui por cerca de 40 folhas, que se chama A Europa em 12 lições. Aqui, a Europa em 12 lições tem diversos aspectos, alguns deles que inclusivamente vos podem ajudar ainda nos vossos trabalhos, se ainda não os entregaram, porque fala aqui das etapas históricas da União Europeia, do alargamento da União Europeia e depois tem aqui o ponto 6º que fala sobre o mercado interno. E no âmbito deste ponto 6º sobre o mercado interno, temos então os aspectos relativos à abolição das fronteiras entre os respectivos Estados-membros, inclusivamente faz aqui a menção de que o mercado interno é uma das maiores realizações da União Europeia, como é lógico, não é? Uma vez que gradualmente as restrições ao comércio, à livre concorrência entre os Estados-membros foram sendo eliminados e podem fazer uma leitura deste ponto 6º relativamente ao mercado interno, porque vos ajuda e vos dá também aqui uma maior contextualização do que é isto do mercado interno e do que é isto da liberdade de circulação. Ora bem, nós na última aula já falamos sobre a liberdade de circulação das mercadorias. E no âmbito da liberdade de circulação das mercadorias, nós vimos desde logo a noção, quando falamos em liberdade de circulação de mercadorias, estamos a falar de que tipo de mercadorias, no qual referimos que tanto podemos estar a falar dos produtos originários da União Europeia como dos produtos cá colocados em livre trânsito. Depois falamos do âmbito desta liberdade de circulação de mercadorias. Falamos então que quando dizemos que existe uma liberdade de circulação de mercadorias, isso significa o quê? Significa que os países têm que transacionar livremente as suas mercadorias sem impor taxas, impostos aos respectivos Estados-membros com quem eles estejam a negociar. Nós temos que falar e temos sempre a falar dentro da União Europeia. Dentro destes 27 países, entre estes 27 países, não podem ser fixados direitos aduaneiros, não podem ser fixados impostos, não podem ser fixadas taxas pela circulação e pela transação dos produtos, das mercadorias. Nem podem ser fixados outro tipo de medidas que não se chamem impostos, nem que se chamem taxas, mas que tenham um efeito equivalente. Além disso, também verificamos que não podem definir limites quantitativos para esta liberdade de circulação ou para a transação das mercadorias. Ou seja, eu poderia pensar que, ok, então eu não posso estabelecer, nem posso fixar aqui nenhuma taxa, mas vou limitar a liberdade de circulação de mercadorias a uma determinada quantidade. Ou seja, só pode circular livremente sem ser cobrado qualquer tipo de taxa ou imposto até 500 toneladas. Mas a partir das 500 toneladas já iria ser aplicada aqui algum tipo de taxa. Por isso é que também estão proibidas as restrições às quantidades a comercializar, bem como qualquer medida que
tem um efeito equivalente a uma medida restritiva de quantidade. Porque vocês sabem que os países são muito astutos em não chamar as coisas pelos nomes, mas depois em criarem mecanismos que tinham um efeito semelhante e que iriam impedir ou limitar essa liberdade de circulação. E depois vimos também situações excepcionais, ou seja, há determinadas circunstâncias que permitem limitar esta liberdade, nomeadamente situações de ordem pública, de segurança pública, de saúde pública, etc. E isto foi o que vimos relativamente à liberdade de circulação de mercadorias. Hoje nós vamos entrar na liberdade de circulação de trabalhadores e dos cidadãos. E vamos fazer a distinção das duas coisas. Ao falarmos da liberdade de circulação dos trabalhadores e dos cidadãos, estamos a dizer que as pessoas têm liberdade para poderem circular dentro da União Europeia sem existência de barreiras físicas, sem existência de um controle físico, sem existência de fronteiras, para poderem trabalhar, para poderem passear, para poderem movimentar-se e, por isso, nós vamos distinguir entre estes dois aspectos, a liberdade de circulação de pessoas e a liberdade de circulação dos trabalhadores. Porque eu posso perfeitamente querer circular e não querer trabalhar em qualquer país da União Europeia. Por isso, nós temos os dois direitos, de certa forma, concretizados no nosso Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Desde logo, o artigo 21 diz-nos e consagra a liberdade de circulação de pessoas. Diz-nos que qualquer cidadão da União goza do direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-membros. E por isso temos esta liberdade de circulação. Depois temos a liberdade de circulação dos trabalhadores. E essa liberdade de circulação dos trabalhadores está consagrada no artigo 45, também do TF, que nos diz que a livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na União. E por isso nós temos quer o artigo 21, que assegura a liberdade de circulação das pessoas, quer o artigo 45, número 1, que assegura a liberdade de circulação dos trabalhadores. Eu, antes de ser trabalhadora, sou uma pessoa. Por isso, nós podemos ter as duas liberdades em separado. Hoje, vamos começar a ver a liberdade de circulação dos trabalhadores. Para vermos a liberdade de circulação dos trabalhadores, é preciso, e antes que nós avancemos na matéria, é preciso que vocês tirem 3 diplomas para acompanharem esta parte da matéria. São diplomas que não são os tratados, são diplomas fora os tratados, que estão na vossa aplicação no Moodle. Então, vocês vão necessitar de quê? Vão necessitar da Diretiva 2004/38 do Parlamento e do Conselho. Como é uma diretiva, o que é que aconteceu? Ela tem que ser transposta e foi transposta para o nosso ordenamento jurídico pela Lei 37/2006, que vocês também têm no vosso Moodle. E depois vamos precisar do Regulamento da União Europeia número 492/2011, relativo à livre circulação dos trabalhadores na União. Por isso, nós no vídeo seguinte vamos começar a trabalhar no que diz respeito à liberdade de circulação dos trabalhadores e vão ter de ter à mão estes 3 diplomas, porque nós vamos olhar para um, vamos olhar para o outro e por isso conjugá-lo com os tratados e por isso é importante que tenham já à mão estes diplomas para perceberem aquilo que eu vou dizer, para poderem acompanhar inclusivamente pelos PowerPoints esta parte da liberdade de circulação dos trabalhadores. Segue então no vídeo seguinte.